A Bíblia relata uma história fascinante de 5 mulheres aguerridas que não se conformaram com a condição de exclusão sobre suas vidas e que foram precursoras em sua época, as filhas de Zelofeade. Zelofeade era da tribo de Manassés e que acabou padecendo no deserto. Embora não tenha participado daqueles que congregavam contra o Senhor, Zelofeade morreu no seu próprio pecado, por acreditar nos espias murmuradores. Mas as 5 filhas, mesmo em luto, angustiadas, mediante a perda de seu pai e a incerteza do futuro, chegaram-se a Moisés e prostraram-se à entrada da tenda diante de Moisés, e reivindicaram o direito de tomar posse da herança. Até aquele momento, a lei hebraica só concedia direito aos filhos, porém essas moças não possuíam irmão. Às vezes, a escuridão cobre os nossos sonhos, o medo e a desilusão resistem violentamente diante da nossa esperança e nos prostra. O nosso Deus é o Deus que quebra protocolos. Diante do pedido houve murmurações, risos, mas Moisés, como santo homem de Deus, apesar de ter num reflexo natural a resolução deste problema, apoiando-se na lei, negar o pedido sem direito que elas recorressem para uma segunda avaliação do caso. Moisés, todavia, decide entrar no gabinete celestial e, de joelhos, clama ao Senhor e o seu conselho no julgamento que, surpreendentemente, dá a causa ganha para essas 5 mulheres. Seja fiel ao Senhor, agrada o seu coração, pois para Deus não existe causa perdida. Os nomes dessas 5 mulheres têm significados marcantes, qualidades especiais que alegram o coração do Senhor. Macla significa confiança. Salmo 125, 1 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Devemos confiar no Senhor. Diante do cerco das nações inimigas, Josafá disse: não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Confia em Deus. Mesmo não enxergando possibilidades para o livramento, apenas confie no Senhor. Noa significa ninguém pode deter. Fala de perseverança na oração. A oração move os céus, desfaz o impossível. A oração nos leva até Deus e a sua vontade. Muitos têm o costume de orar 30 minutos por uma pregação de 2 horas. Moisés, diante da mensagem que entregaria ao povo, ficou 40 dias no monte se consagrando. Quando desceu, pregou o tema, os 10 mandamentos. Essa pregação mudou a história de Israel. Fira teus joelhos, clame a Deus com rogos, súplicas e lágrimas, e quando você orar, Deus moverá o sobrenatural por tua causa. Ogla significa não anda com os pés amarrados, fala de vida pela fé. Diante dos muitos desafios da vida, tenha fé, pois Deus nunca falhou. Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra e age com uma mão que nunca falha. Milca significa autoridade. Para vencermos as batalhas espirituais, precisamos de sabedoria. A mãe do rei Lemuel, mulher de muita autoridade, aconselha o seu filho com sábios ensinamentos e o exorta quanto ao envolvimento com mulheres nécias, as más influências e a embriaguez, e o aconselha acerca da escolha de uma esposa ideal, dizendo: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Autoridade é delegada, é o poder nos dado pelo próprio Deus. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Se posicione, use o seu cajado espiritual e vença o reino das trevas com as armas da luz. Tirza significa deleite. Salmo 37,4 diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Que sua vida venha a ser agradável aos olhos do Senhor. Se despoje de todo pecado e imundícia e sirva a Deus sinceramente. Esaú era um homem perspicaz, perito na arte de caça, habilidoso no arco, cheio de qualificações, o preferido de Isaque.
porém desapreciado por Deus, por causa das suas infidelidades e desprezo pelas coisas de Deus. Tinha primogenitura e não se importava com isso, se deleitava nas mulheres. Já Jacó, homem simples, a Bíblia não mostra nenhuma habilidade, mas ele desejava as bênçãos de Deus. Todos os que se deleitam em Deus serão satisfeitos. Então, agrade a Deus, busque ao Senhor, sirva-o com excelência, e você sentirá o céu dentro da sua alma. Deus te ouvirá, e o impossível será possível diante de Deus.